Fala pessoal, aqui é o Vitor Peixoto e antes de qualquer coisa, aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa as notificações, porque assim todas as vezes que eu postar um vídeo como esse, você vai ser automaticamente notificado. E hoje, polêmica. Por que polêmica? Porque eu quero saber se você é um bom vendedor. Já parou para refletir sobre isso? Agora vamos refletir porque é polêmica. Eu nunca conheci um vendedor que dissesse para mim que não era bom. Todos os vendedores, todo mundo que entra no mercado comercial, que entra numa jornada comercial, se sente um bom vendedor. Acha que está fazendo o que foi contratado para fazer. Mas o fato é, existem de fato excelentes vendedores, existem de fato vendedores muito fora da curva e existem vendedores medíocres. Vendedores que eu apelidei, costumo chamar de Zé Mané, que é o cara que acha, por qualquer motivo que seja, ele acha que ele é um bom vendedor. E aí, como é que a gente faz para saber se nós somos de fato bons vendedores ou não? Ah, Vitor, eu bato todas as minhas metas. Tá, isso não significa necessariamente que você é um bom vendedor. Vitor, como assim? A empresa veio aqui e me deu uma meta? Cara, eu fui lá e cumpri, eu vendi. A minha responsabilidade é vender. Tô me lixando pro resto. Será mesmo? Será que só o fato de você vender ou só o fato de você bater as suas metas já te credencia para ser um bom vendedor? Ou será que isso é o mínimo que se espera de você? E olha só, nem todo bom vendedor bom mesmo, bate suas metas todos os meses. Isso é radicalmente impossível. Então, quando eu vou pensar, para analisar o que é de fato um bom vendedor, eu não posso me preocupar só com os números. Errado está quem fez um planejamento comercial, onde para se atingir os objetivos da empresa, ele contou com que todos os vendedores batessem suas metas todos os meses. Aí você não está fazendo um planejamento de vendas, você está fazendo um planejamento de sonho. São coisas um pouco diferentes. Porque, por mais consistente que seja um vendedor, bater as metas não significa uma coisa que vai ser possível de ser feita todos os meses. Tem vendedores, inclusive, que superam isso, que muitas vezes em 1, 2 meses já resolve a meta do ano, mas a gente sabe que isso não é assim sempre. Então, não dá para medir um bom vendedor só pelas metas, só pelos números. Você está olhando uma pílula, uma parcela da competência total daquele profissional. Aí vocês vão perguntar assim, tá, mas como é que você descobriu isso? Você está tirando isso da onde? E eu vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, eu era diretor comercial de uma grande revenda, tá bom? Uma revenda de hardware muito conhecida, muito famosa. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma vendedora lá que ela vendia uma quantidade absurda das já extintas, graças ao bom Deus, impressoras fiscais. Ela era campeã de venda desse equipamento. Para quem não sabe, a impressora fiscal é aquela impressora que a gente coloca no caixa para emitir cupom fiscal. E ela não existe mais porque mudou a tecnologia e hoje é um equipamento um pouco diferente. E essa vendedora, ela vendia muito esse equipamento. E ela começou a vender esse equipamento assim do nada. Da noite para o dia, a venda dela de impressora fiscal explodiu. Só que, ao mesmo tempo, o nosso nível de suporte para este produto em específico aumentou vertiginosamente também, coincidindo com essa ação. Então, o que aconteceu? Do mesmo jeito que a venda do produto subiu, aumentou o número de suporte. Você vai falar assim, você pode estar pensando assim, Vitor, faz sentido. Você está vendendo mais de um determinado produto, você automaticamente vai ter que dar mais suporte. Concordo. Desde que esse suporte seja um suporte simples de uso. Eu não sei ligar, eu não sei usar, me ajuda aqui. Não coisas do tipo, olha, eu recebi a impressora aqui e agora como é que eu emito um cupom? Eu abro um documento no Word, escrevo lá o que eu quero e emito. Olha, eu nem comprei o sistema ainda, eu vou precisar de um sistema, eu vou precisar de um computador, eu vou precisar do que para ligar essa impressora? Ela chegou aqui e eu não sei o que fazer.
Ou seja, você tem que diferenciar o suporte técnico de uso de orientações básicas de compra de um produto. E o que a gente descobriu é que essa vendedora, ela vendia muito porque o discurso dela de vendas, a revelia da empresa, porque ninguém praticava isso, era: toma o produto aí, dane-se, se vira. Ela não explicava para o cliente os pormenores daquela compra. E a impressora fiscal é um produto burocrático. Você não podia vender de qualquer jeito. Você tinha que orientar o cliente na hora de comprar. Então o que a gente descobriu? Que aquela vendedora que num primeiro momento parecia muito boa, poxa vida, ela tá arrebentando. Era, na verdade, uma grande geradora de problemas para dentro da empresa. Então o compromisso dela não era com a meta. Ou melhor, o compromisso dela era com a meta, mas a meta a qualquer custo. Eu não posso considerar, nesse caso, ela uma boa vendedora. Ela era uma vendedora que não partilhava dos valores da empresa. E fez, que por mais que a gente orientasse, por mais que a gente pedisse, por mais que a gente falasse, não quis mudar. Então ela foi desligada no momento em que ela era a campeã de vendas. Então medir um vendedor só pelo resultado que ele traz e não medi-lo pelos problemas que ele carrega junto com ele é ilusão. Por conta disso, eu elaborei então aqui um guia, já que você de repente está querendo agora se perguntando, será que eu sou um bom vendedor? Será que eu não sou um bom vendedor? Eu elaborei aqui um guiazinho de 6 pontos de reflexão que você, vendedor, pode fazer. Olha como você se comporta, olha o jeito que você atua no mercado, olha o jeito que você faz as coisas, mede esses 6 pontos aqui e veja. A partir das respostas, você vai poder elaborar, então, se você de fato é ou não um bom vendedor. Então vamos lá. Pergunta número 1. Ou melhor, reflexão número 1. Um bom vendedor tem metas pessoais mais ousadas do que sua meta profissional pode proporcionar. Ou seja, se você tem uma meta profissional que não é possível atingir os seus sonhos simplesmente batendo ela, você tem que ter metas pessoais. E aí, você alcança aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, você consegue realizar seus sonhos vendendo? Esse é o ponto número 1 para determinar se você é um bom vendedor ou não. Se você não consegue atingir os seus sonhos, de duas uma. Ou você precisa trocar de empresa e ir para uma empresa que possibilite isso, ou você precisa reprogramar suas metas, principalmente aqui na sua cabeça, independente do que dizem para você, tá bom? Ponto de reflexão número 2. Um bom vendedor é honesto e não fica mentindo para o cliente, nem fazendo coisas por fora e nem mentindo em relatórios de reembolso. Então, ok, você tem reembolso de KM. Você vai lá e dá uma chuchada no relatório, pega uma nota maior para, enfim, ganhar mais dinheiro com o reembolso. Se você está fazendo isso, é porque você não está atingindo seus objetivos com a sua meta. Então você burla o reembolso de despesas para aumentar o seu rendimento mensal. Se você faz isso, certamente você não é um bom vendedor. Se você mente para o cliente na hora de vender, como essa vendedora mentia, você também não é um bom vendedor. E se você, por qualquer motivo que seja, está fazendo coisas por fora, então está representando outras empresas sem combinar isso com a empresa que você trabalha hoje, talvez você não seja um bom vendedor também. É uma coisa aí que você precisa refletir, tá? Se tudo para você é oportunidade, jeitinho, gatinho, dá para fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, tal, não sei. Talvez você não seja um bom vendedor. Ponto de reflexão 3. Um bom vendedor, ele se preocupa com a qualidade da venda e não com a venda em si. Então, um bom vendedor, ele não está olhando só para aquela venda imediata. Ele está olhando para esse cliente como um ativo que vai comprar dele mais e mais e mais por muitos e muitos e muitos anos, e muitas vezes. Então, o vendedor imediatista, ele é um cara que está preocupado em receber a grana dele e vazar. Talvez, se você se comporte assim, talvez você não seja um bom vendedor. Ah, Vitor, mas a característica do negócio que eu vendo é camiseta. O cliente comprou uma camiseta, depois ele não vai comprar mais. Ué, a camiseta acaba, é um bem não durável. Ele tem um prazo de validade e depois você precisa substituir por outro. Então, se você não está se preocupando com a qualidade da venda que você está fazendo para manter o seu cliente fidelizado, talvez você não seja um bom vendedor. Quarto ponto de reflexão. Um bom vendedor preocupa-se com a entrega bem feita do que vendeu. Logo,
ele investe tempo passando para o time de atendimento o que foi de fato negociado para o cliente não ficar perdido. Então, qual é a qualidade da sua passagem de bastão? Você vende e passa detalhadamente para os demais times o que de fato precisa ser executado? Ou você simplesmente vende, joga um pedido em cima da mesa de OS, de atendimento e pensa assim, já vendi, se virem agora com o cliente. Porque se você faz isso, e eu conheço um monte de vendedor que age dessa forma, talvez você não seja um bom vendedor como você acha que é. Porque você está, na verdade, prejudicando sua empresa. Você está criando um monte de problemas para sua empresa. Em especial se você combinou alguma coisa com um cliente diferenciada do que vocês estão acostumados a fazer dentro da tua empresa, tá bom? Vamos lá para o quinto ponto de reflexão. Um bom vendedor é organizado e não deixa cliente sem retorno. Bom, aí eu vou dizer para vocês o seguinte, exceção feita a questões de honestidade, ou seja, mentir para o cliente, mentir no relatório de reembolso, esse tipo de coisa, eu acho que a pior coisa que um vendedor pode fazer é deixar um cliente sem retorno, é deixar o cliente no vácuo, deixar o cliente sem saber o que vai acontecer, achar que o cliente sozinho tem que refletir sobre o que precisa ser feito e aí o cliente faz essa reflexão e aí em cima disso o cliente resolve seus próprios problemas. Eu acho isso inadmissível. O cliente, quando ele fica sem retorno, ele fica extremamente frustrado e ele não quer mais fazer negócio com aquele vendedor. Eu, pessoa física, estou passando por esse problema hoje com 2 empresas. E quando esses vendedores vierem me oferecer qualquer coisa, talvez a minha reação seja um pouco diferente. Então, basta você sentar na mesa do cliente e refletir sobre quando fizeram isso com você. E aí, o que você achou daquele vendedor? Então, acho que vale a pena você fazer uma reflexão sobre isso. E o sexto e último ponto é assim, um bom vendedor não tira o corpo fora quando um problema acontece. Aí é o seguinte, é o complemento da outra, né? Quer dizer, você deixou às vezes o cliente sem retorno, ou você não fez uma passagem de bastão adequada para as equipes, deu um problema, deu AM, você vendedor tem que assumir sua responsabilidade. Você vai deixar o cliente sozinho, abandonado? O cliente que se vire com as outras empresas, com as outras pessoas, ou você vai assumir para si a responsabilidade e vai ajudar o seu cliente a resolver o problema. Vitor, eu não tenho tempo, não dá, porque eu tô sempre vendendo outras coisas e eu acho que o cliente que tem que se virar. Bom, talvez, então, você não seja um bom vendedor. Então, assim, esses 6 pontos, eles servem como um guia, como uma baliza, para vocês refletirem. Então, reflitam a respeito disso, reflitam a respeito da forma como vocês agem no dia a dia de vocês e, depois disso, façam para si uma pergunta, né, interna, fale assim, poxa vida, e aí, será que eu sou de fato um bom vendedor? E se a resposta for não, olha que coisa legal, você pelo menos está refletindo, você tem talvez um guia que te ajude, e aí em cima disso você pode evidentemente melhorar. Tá? O compromisso desse vídeo é de mostrar para vocês, vendedores, que a venda ela não é simplesmente uma questão de números a serem batidos. Existem outras coisas que fazem parte de uma venda que precisam ser levadas em consideração e que se você hoje não está levando essas coisas em consideração, você corre o risco de ter problemas. E aí você ter que usar parte do seu tempo que você poderia estar usando para vender para resolver esses problemas. Fechado? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso gostou, não esquece então caso tenha gostado, não esquece então de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e a gente se vê de novo aqui na semana que vem. Fechado? Obrigado!